Eu não concordo com a forma como vocês têm estimado o esforço na votação da Planning. Vocês conhecem o código, eu não. Poxa, isso enviesa a minha próxima votação. Agora eu só vou votar baixo. O indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mais a facilidade em expor suas ideias, por certo, tem a seu favor maiores possibilidades de ganho. O único jeito de convencer alguém de algo é fazer com que ele queira, cara. Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Upgrade Talks. Eu sou Leonardo Chaves, idealizador da Upgrade Academy, onde eu capacito profissionais de TI a terem sucesso profissional. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou produzir orientado ao profissional de TI que se sente estagnado na carreira, que quer se diferenciar, assumir posições de liderança ou simplesmente ganhar mais. E para estrear, eu gostaria de ler um trecho de uma afirmação feita pelo Instituto Carnegie de Tecnologia, que diz que, mesmo em carreiras como a engenharia, investigações demonstram que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devido aos conhecimentos profissionais ou técnicos e cerca de 85% à competência na engenharia humana, a personalidade e a habilidade para dirigir pessoas. Daí ele continua, o indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mais a facilidade em expor suas ideias, em assumir a liderança e despertar o entusiasmo entre os homens, por certo, tem a seu favor maiores possibilidades de ganho. Bom, e o que podemos extrair de aprendizado nisso, né? Que independente da sua área de atuação, né, seja comercial, administrativa ou técnica, né, a habilidade de lidar com pessoas, de se expressar, são tão importantes, se não mais, que as habilidades de execução. Veja, eu não estou dizendo que para você ter sucesso no que você faz, você não precisa de ter conhecimentos técnicos ou especializados da sua função. Ou seja, se você é programador, um DBA, sei lá, técnico de infraestrutura ou rede, analista de negócios, PO, é claro que precisa de conhecimentos especializados para executar a sua função. De que adianta um programador que não sabe programar? Ou o analista de requisitos, que não sabe nada da sua linha de negócios? Um DBA que não sabe fazer um tuning num banco? Ou, sei lá, não sabe nem mesmo o que são métodos ágeis? Então não é isso. Mas o que podemos entender com a afirmação feita pelo Instituto Carnegie é que, somado as competências técnicas da sua profissão, a habilidade de se expressar, de influenciar as pessoas e motivá-las, oferecem ainda mais crédito à pessoa do que ela realmente possui.
E assim, por que eu estou trazendo isso como tema de estreia, né, do meu programa? É porque eu apliquei essa estratégia na minha carreira, cara, e eu sei que dá certo. Eu já fui programador, né, e já tive as mesmas dores que a maioria de nós tem quando precisa lidar com pessoas. Eu não conseguia negociar prazos, cara, prioridades. Eu era introvertido, né, e numa discussão que viesse a acontecer, né, dependendo dela, do tom, eu paralisava, cara. Eu muitas vezes sentia que o meu trabalho não era reconhecido. Só que, na verdade, eu não sabia fazê-lo ser reconhecido, cara. E eu achava que esse tipo de habilidade era um dom que a pessoa trazia manifestada desde a infância, né, e que a fizesse até optar por outras áreas, que não a tecnologia, né, que para mim era um lugar de nerd que eu me encontrava, cara. Só que isso me incomodava tanto que eu busquei fontes onde eu pudesse aprender, ao menos, como melhorar a minha apresentação, né, e o meu discurso. Daí eu percebi que essa habilidade podia ser aprendida e desenvolvida mesmo sem uma manifestação natural ou aptidão. E que de alguma forma isso faria muita diferença no meu dia a dia. E ocorreu, né, o que ocorreu depois disso é que o meu trabalho passou a ser reconhecido, eu assumi posições de liderança de projetos e de times, passei a exercer funções de executivo na minha área, né, assumindo cargos de gerente e de diretoria, né, elevando meus ganhos em até 400%, cara, o meu salário como programador. Será que foi coincidência? Bom, daí você pode me dizer assim, ô Léo, mas eu não quero liderar ninguém. Né? Eu gosto de programar, eu adoro programar. Né? Ou então, sei lá, fazer cenários de teste e validar as possibilidades de uso do software, cara. Eu gosto de design. Eu não quero assumir responsabilidades que não sejam da minha própria função. Cara, e tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. O fato de você aprender ou se desenvolver na habilidade de lidar de lidar com pessoas, não implica necessariamente que você precisa liderar. O contrário, né? Que você precisa liderar para desenvolver essa habilidade. Não é isso. Assim, é claro que a liderança oferece um horizonte muito maior de retorno financeiro, mas não quer dizer que é o único caminho. Né? Esse tipo de competência desenvolvida lhe permite se sair muito melhor em interações relacionadas ao seu trabalho, cara, como por exemplo, fazer apresentações que encantam as pessoas, né, promover o seu produto, negociar prazos, né, principalmente se você é um Scrum Master, você precisa, cara, desse tipo de interação com o PO constantemente, não é? E apresentar as suas ideias de forma convincente, né, conduzir reuniões, falar em público, todos estes são exemplos de situações que podem né, se beneficiar com esse tipo de habilidade desenvolvida, né, que influenciam diretamente no reconhecimento do seu trabalho, né, na sua autoconfiança e na sua felicidade, cara. E olhando aqui para minha colinha, né, tem uma frase de Dale Carnegie: a minha popularidade
a minha felicidade e o meu senso de valor dependem, sobretudo, da minha habilidade no modo de tratar as pessoas. Cara, sério, vem cá, chega aí. Se você já tem experiência técnica construída, né? Sei lá, já é sênior na sua função, imagina o cenário. Você, com todo o conhecimento que já tem, né? Ou seja, tecnicamente competente, com habilidade para falar com pessoas, para se promover, para influenciar. Como é que você acha que seria? E um outro lado disso tudo que eu estou falando é que se você não exercita esse tipo de habilidade, né, ou seja, né, se você se concentrar apenas nas suas competências técnicas, você se torna limitado, cara. Né, você deixa de explorar outras oportunidades inerentes ao seu negócio porque você só se concentrou na arte do fazer. E assim, pior, né, cara? O tempo passa. O conhecimento técnico tem validade, cara. Nós, da área de TI, sabemos muito bem o que isso quer dizer. Né? Assim, de um dia para o outro muda tudo, cara. A gente tem que se atualizar constantemente. Né? Já existem processos automatizados, né? Assim, que, por ironia do destino, até nós é que construímos, que resolvem grande esforço que antes eram necessários mão de obra especializada. Né? Por exemplo, processos jurídicos, diagnósticos médicos. Cara, até atendimento hoje já é feito por robô, cara. Né? Há pouco tempo atrás, programar era só por linha de código. Né? Já pensou nisso, cara? Por quanto tempo mais o nosso conhecimento técnico vale? E assim, talvez você esteja pensando que para aprender esse tipo de habilidade vai demandar uma energia absurda, né? Que vai ser desgastante e demorado chegar num ponto para começar e perceber os resultados disso. E é natural, cara, pensar assim, porque nós estamos falando de uma zona de desconforto para a maioria de nós. Mas o fato é que não é tão complicado assim. Né? Existem algumas regras, né? Alguns padrões de conduta que, se você obedecê-los, rapidamente você verá os resultados aparecerem, cara. Sabe, é quase um algoritmo, né, que quando você entende e o coloca para rodar, o mundo muda, cara. E para você que está me assistindo aqui nesse vídeo, eu queria muito deixar uma lição verdadeira, né, na verdade duas, né, para que você saia desse vídeo melhor do que entrou. Para que quando você terminar de assistir esse vídeo, né, você consiga perceber no seu dia a dia, né, isso que eu vou dizer agora e colocar em prática, cara, porque todo esse conteúdo que eu estou, que eu estou passando é um conteúdo de ação. Ele não é teórico, cara. Então vamos lá, segura aí. O que eu considero a coisa mais importante, mais fundamental que eu aprendi sobre como lidar com pessoas primeiro, jamais critique alguém. Eu vou repetir. Jamais critique alguém. Por mais errado que você acredite que aquela pessoa esteja. E assim, por incrível que pareça,
A coisa mais comum e mais habitual do ser humano é criticar as pessoas. Fazemos isso o tempo todo, cara. E não adianta vir com aquela de que você faz críticas construtivas, porque uma crítica só é construtiva se a pessoa que a recebe fizer que seja. Você não tem controle disso, cara. A crítica, ela fere o orgulho das pessoas, né? Fazem com que se sintam ressentidas e as coloca sempre em defensiva, cara. Né? Você não precisa criticar para dar sua opinião a respeito de algo a alguém. Né? E pior, uma crítica ela não é efetiva. Né? Se você fizer isso, na verdade você está perdendo tempo, cara. Porque todo mundo tem razão sobre algo ou sobre si, considerando a sua experiência, cara. Quem é criticado tem uma opinião criada em um contexto ou história que justifica a sua atitude. Logo, uma segunda pessoa não tem o mesmo embasamento para julgar. Entende? O problema da crítica está na opinião de valor, cara. Isso porque a crítica é uma opinião, né, formada sobre um contexto e história diferente de quem é criticado. Eu quero dizer o seguinte, se você fosse criticar alguém, por mais errado, né, que ela esteja, e estivesse no mesmo contexto que aquela outra pessoa está, tivesse os mesmos pensamentos, conhecimento e história, provavelmente teria feito a mesma coisa que você pretendia criticar. Ué, mas isso faz com que a outra pessoa então esteja certa? Não, não faz. Mas criticar fortalece nas pessoas as razões às quais a levaram a tomar aquele tipo de atitude. Né? Vamos até sair um pouco do nosso contexto aqui. Se você fosse questionar um bandido, né, por que ele cometeu determinado crime, ele vai lhe dizer N razões que justificam para ele a sua atitude. Né? Você vai ouvir coisas como a sociedade é desigual, né? As pessoas não me ajudam, sei lá, eu vinguei a minha honra, né? Ou até mesmo assim, a vida é uma merda e eu faço isso mesmo, cara. Né? Ou seja, todo mundo tem uma justificativa, cara. E quando você critica, você está oferecendo a sua opinião a respeito dela. E uma opinião não é um fato. Uma crítica é um formato de feedback ineficaz e perigoso. É comum emitirmos opiniões em formato de crítica quando discordamos de alguma coisa da qual participamos. Né? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação vivenciada por um time de desenvolvedores. Tá? Em uma reunião de retro. Opa, se você não sabe o que é uma retro, ou retrospective, trata-se de um rito praticado por times que usam o Scrum com o propósito de inspecionar, ou seja, de apresentar o que funcionou bem na última sprint e o que não funcionou, com o objetivo de criar um plano de ação para a próxima sprint, visando melhorar o processo ou a integração do time.
Mais à frente nessa história, eu também cito a Planning, que é outro rito do Scrum, onde o time estima o esforço para desenvolver os itens que estão sendo planejados para sprint. Então segue o vídeo. Um dos integrantes novatos do time fez a seguinte consideração: eu não concordo com a forma como vocês têm estimado o esforço na votação da Planning. Vocês conhecem o código, eu não. Aí quando eu voto uma pontuação alta, vocês ficam me criticando, né, dizendo que fazer aquilo lá é fácil e que não gasta tudo aquilo. Poxa, isso enviesa a minha próxima votação. Né? Agora eu só vou votar baixo. O que aconteceu aqui? O novato trouxe uma dor dele na retro. Né? Ele disse que está se sentindo intimidado, porque os devs mais experientes estão criticando a sua estimativa. Só que a forma que ele apresentou não foi boa. Né? Ao invés dele falar sobre ele, né, sobre o que ele estava sentindo e principalmente apresentar os riscos daquilo para todos, ele falou dos colegas, atacando a sua postura. E o resultado disso, normalmente, são os colegas experientes se defenderem para justificar e, sei lá, criar uma antipatia do novato. Tá, então, como seria a forma ideal para apresentar essa situação numa retro? Bom, uma forma podia ser assim. Pessoal, eu queria contribuir com uma sugestão que eu acho que vai ser melhor para todos. Eu sou novato, não tenho tanta habilidade ou experiência como vocês têm. Né? Nas reuniões de planning, eu tenho ficado intimidado para apresentar o meu esforço, uma vez que ele é sempre mais alto que o de vocês. E quando vocês me esclarecem no ato da votação que o esforço deveria ser pequeno, acaba que meu voto fica enviesado, né? Sendo desonesto comigo e com o time. Então eu queria pedir que quando vocês perceberem que a minha votação foi muito alta, me fala depois da reunião. Né? Porque com certeza ali mora uma dificuldade que eu tenho e que eu não soube me expressar. Cara. Nesse formato, ao invés de falar da postura das outras pessoas, o novato falou sobre como poderia melhorar o processo, né, trazendo para si o problema e não para os outros. E de uma forma bem assertiva, né? Gerando muito mais empatia, concorda? Então, toda vez que você quiser criticar alguma coisa ou alguém, ao invés de falar da outra pessoa, apresente como que aquilo te afeta e o benefício que ele terá se mudar de atitude. Uma outra dica, né, que pode valer muito para essas ocasiões é você explorar de expressões cordiais, tais como eu acredito que, né, talvez dessa forma atenderia isso. Posso estar enganado, mas dessa forma. Beleza? A segunda lição que eu queria deixar nesse vídeo é que o único jeito de convencer alguém de algo é fazer com que ele queira, cara. Guarda muito bem isso que eu estou dizendo. Porque se existe uma chave, um segredo
para influenciar as pessoas, cara, é esse. O único jeito de convencer alguém de algo é fazer com que ele queira. Parece básico, né? É claro que para as pessoas fazerem as coisas, elas precisam querer aquilo. Só que não é assim que nos dirigimos a elas. A maioria de nós, quando trata com as pessoas, falamos sobre aquilo que nos interessa e não compatibilizamos com os interesses da outra pessoa, cara. E isso é muito natural. Todos nós estamos interessados naquilo que queremos. Só que quando fazemos isso, contamos com a sorte da outra pessoa ter que se interessar pela mesma coisa. Ou dela ter que encontrar uma motivação própria para lhe atender, o que é muito mais difícil, cara. Eu vou dar um exemplo simples, cara. Eu tenho 2 filhos. E como a maioria dos pais, eu e a minha esposa enfrentamos dificuldades para convencê-los de que eles precisam comer verduras. Certo? Muito comum. E qual é o senso comum para esse caso, né? Ou seja, a forma mais utilizada pelos pais para convencer as crianças? Né? Muitas vezes falamos assim, coma isso porque é bom para crescer. Né? Ou então, assim, come para você ficar forte. Alguns pais chegam até a coagi-los assim, come esse treco, senão te coloco de castigo. Tá. Por que a expressão coma porque é bom para crescer não funciona ou falha muitas vezes? Poxa, a criança tem que querer muito crescer para se convencer daquilo. Né? Será que ela quer? Qual que é o benefício de crescer? Será que é sensível para a criança esse benefício que você levou para ela? E o outro exemplo que eu dei foi, né, come para você ficar forte. Tá bom. Se eu ficar forte, eu vou conseguir fazer um monte de coisas que eu não consigo. Né? Sei lá, o valentão da escola não vai mexer comigo mais. Só que esse é um raciocínio complexo que ela tem que formar para se ver convencida de que ficar forte é bom. Né? O suficiente para fazê-la querer comer verdura. Né? E o meu terceiro exemplo. Come se não coloco de castigo. Infelizmente, este é o mais eficaz, mas é o menos consistente. Porque nesse caso, a criança vai querer comer para se livrar da pena. Fica claro o benefício para ela. Só que ela vai odiar ainda mais a verdura do que antes. Porque foi a verdura o provocador do castigo. E toda vez que ela for comer, ela vai se lembrar disso, cara. E só comerá se sentir ameaçada. Sem ameaça, nada feito. Tá, então qual que é a melhor forma de convencer a criança a comer verduras? A melhor forma é a mesma que funciona com os adultos. É fazer com que ela queira verdadeiramente aquilo, automotivada e sem coação. Então, assim, no meu caso, com os meus filhos, e isso não quer dizer que isso vai funcionar para todo mundo, mas eu criei uma relação
com a coisa que o meu filho mais novo mais gosta nesse mundo, que é jogar futebol. Só que eu não falei simplesmente assim, coma para você ficar melhor no futebol. Né? Porque ele não tem a noção do que seria melhor, né? Sei lá, melhor quanto. Né? Como que contabiliza isso? Né? Uma coisa muito importante, gente, é que o benefício tem que ser sensível. Ele tem que ser claro e específico para quem for convencer. Né? Então, no meu caso, o que eu fiz primeiro foi oferecer a ele um ramo de brócolis, né, que ele rejeitou na hora. Né? Daí eu falei, então tá, eu vou comer o seu brócolis para eu conseguir fazer embaixadinhas. Eu sabia que embaixadinha era o que ele estava se esforçando para aprender. Né? Daí, o que eu fiz? Assim que eu comi o brócolis, eu peguei a bola dele e fiz algumas embaixadinhas, cara, que ele nunca me viu fazer. Cara, ele olhou para aquilo ali encantado e falou na hora assim, ó pai, eu quero também. Eu disse, mas não é só com um brócolis que você vai conseguir fazer embaixadinhas assim. Você tem que comer até gostar. Daí o que ele me disse? Eu gosto. E o resultado, eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Tá gostoso o brócolis aí, Miguel? Ó, tá bom brócolis? Puxa vida, mas que brócolis delicioso esse. Não é? Não tem uma carne. Não quer carne? Não. Puxa vida. Eu só não esperava que ele fosse rejeitar a carne. Né? Eu tive que fazer outro trabalho para convencê-lo de que carne é bom. Né? Senão no futuro eu vou ter que comer churrasco de beterraba no Dia dos Pais e não tá com nada não. Bom, mas trazendo isso para a nossa realidade, funciona da mesma forma. Né? As pessoas só estão interessadas naquilo que elas querem. E para você convencer alguém, você tem que relacionar o que você quer, né, com aquilo que a outra pessoa também quer. Você pode, inclusive, criar uma relação com o desejo da outra pessoa fora do contexto da negociação. Mas ele tem que ser verdadeiro, né? E não pode, tampouco, se parecer com uma chantagem, cara. Ou uma condição de troca, senão não funciona. Tá? Então eu vou dar um exemplo prático dentro do nosso contexto, dentro da nossa área. Né? Como eu disse no início desse vídeo, eu já liderei times de desenvolvimento e o meu trabalho muitas vezes consistia em convencer as pessoas a dar o seu melhor em um projeto face à urgência ou prazo, né, que a gente precisava entregar. E na condição de líder, eu poderia muito bem coagi-los. Né? Tipo, sei lá, se não entregarmos no prazo, vai todo mundo para a rua. Ou usar qualquer outro tipo de ameaça, né, que o poder me permitisse. Mas como eu falei no exemplo do castigo, né, seria a pior coisa que eu poderia fazer. Né, eu até conseguiria algum resultado, só que depois eu teria um time desmotivado, né, pessoas procurando emprego em outras empresas, né, então não dá certo. Né?
Então, qual foi a forma que eu utilizei para que as pessoas dessem o seu melhor naquele projeto de forma verdadeira? Bom, esse projeto em especial era um projeto de um produto novo, né, que a empresa que eu trabalhava tinha como intenção ser uma nova plataforma. E isso era verdadeiramente uma oportunidade para todo mundo que estava começando naquele projeto. Eu tomei como exemplo um projeto, né, anterior que começou da mesma forma e se tornou um carro-chefe na empresa. E que as pessoas que nele começaram assumiram autoridade e alguns até posição de liderança quando o produto cresceu. Então o que eu fiz, eu trouxe para todos essa possibilidade. Né, de que se conseguíssemos entregar rapidamente uma versão estável, mesmo que reduzida, mas com itens de maior valor percebidos pelo cliente naquele momento, transmitiria credibilidade e confiança nos stakeholders para investir ainda mais no projeto, cara. Daí eu coloquei todos para decidirem como eles poderiam, considerando a habilidade de cada um, trabalhar da melhor forma, fazendo entender que se aquele projeto fosse um sucesso, todo mundo ali seria beneficiado, seria reconhecido. E isso não era mentira. E todo mundo lá queria isso. Eles queriam ser reconhecidos. E eu criei essa relação né, com o que eles queriam, com o que eu precisava que fosse feito. Essa é a melhor forma para convencer alguém, cara. Pegou? Bom, galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo da série Upgrade Talks. O que você precisa aprender para desenvolver a sua carreira de TI. Então, nunca critique alguém e para convencer alguém, faça com que ele queira. É isso aí, eu sou Leonardo Chaves e até o próximo vídeo.